momento à altura que essa visita ilustre aqui mereceria por parte do nosso escritório. Então, doutor Roberto, de antemão, aceite nossas desculpas porque não houve tempo suficiente para nós nos prepararmos para receber a sua presença hoje aqui. De todo modo, o senhor está sendo recebido talvez não com a pompa que merecesse, mas pelo menos com o calor humano e com profundo interesse por parte de todos os colegas. O doutor Roberto Levianu, que é o fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, é procurador pelo Estado de São Paulo, promotor de justiça, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, atua na Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos de São Paulo, idealizou e preside, como já disse, o Instituto Não Corrupção, é comentarista da bancada do Jornal da Cultura, articulista da Folha de São Paulo, colunista da Rádio da Justiça do Supremo Tribunal Federal. É articulista e escreve para o Poder 360 semanalmente, todas as terças-feiras. E como já disse, nos distingue hoje com a sua presença no nosso escritório, motivo de honra para ficar nos anais da história do escritório, a sua presença. Queria também agradecer muito ao Dr. Gustavo Nadalim, diretor do Glorioso do Alto da Glória, que foi por intermédio de quem conseguimos ter essa visita ilustre hoje aqui no Curitiba fez um gol, então. A gente fez mais um gol. Eu vi fazendo gol no professor, campo, não. Professor, eu vi algumas cabeças assinando negativamente, já estou anotando os nomes para que o senhor possa conversar. O André foi um deles, o Roberto também. Mas, doutor Roberto, brincadeiras à parte, é uma satisfação muito grande. Queria novamente agradecer a sua presença, motivo de muita satisfação para todos nós. Muito obrigado. Quer falar, Renê? Eu que falo? Bom, eu quero dizer que, na verdade, a honra, o privilégio e a alegria são meus. Desde o momento que eu entrei aqui nesse escritório, eu me senti muito bem. Me senti muito bem, me senti muito feliz, porque eu estou aqui num escritório de um homem honrado. Eu estou aqui no escritório de um homem que é um lutador pelos direitos humanos, é um homem que constrói a história do direito do Brasil, é um homem que sempre foi um exemplo para mim. Eu estava relembrando, antes da gente chegar aqui, que no último dia 4 de abril, quando houve o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, eu fui convidado pela Rádio CBN, eu e o ex-embargador Mairovitch estávamos comentando o julgamento ao vivo. E naquela ocasião, o professor Dott estava atuando como assistente de acusação e naquela oportunidade eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu vejo, como eu vejo o professor Dott, né? O professor Dott, para mim, e eu não preciso bajular ninguém. Quem me conhece sabe que eu não sou um bajulador. Eu posso ter defeitos, mas tem uma coisa que eu não sou, é bajulador. Nunca fui, e não preciso disso. Mas eu preciso reconhecer, e eu vejo o professor Dott como um monumento do direito penal, como um monumento do direito brasileiro. É um homem de coerência, de defesa do direito, dos direitos humanos. Portanto, eu me sinto honrado de estar aqui no seu escritório. Obrigado, doutor. Eu sou um promotor de justiça que não tenho absolutamente nenhum tipo de problema, e muito pelo contrário, eu me sinto muito bem e muito feliz de estar aqui. Eu acho que é muito positivo promotores estarem num escritório de advocacia de um homem honrado como o Renê, conversando sobre os assuntos do direito. Isso é importante. O diálogo é importante. Promotores conversarem com advogados, com juízes, com defensores públicos. O direito é uma ciência que pressupõe o diálogo. Isso faz parte de toda a construção das ciências. Portanto, eu me sinto muito feliz e quero agradecer também ao Gustavo Nadalim. Nós estivemos juntos numa jornada muito profícua na semana passada em São Paulo, Jogo pela Ética, em que nós estivemos à mesa, trabalhando juntos, né?
numa jornada em prol da integridade pelo esporte, montanha mais alta que o Monte Everest para ser escalada, né? Porque integridade no esporte é algo complicado, mas o Gustavo é um lutador, né? Muito. Porque o Curitiba dá exemplo no país de ter compliance, né? Imaginem vocês um clube instituir compliance, né? Num país como o Brasil, cujo presidente da CBF, na verdade 2 ex-presidentes da CBF, um está preso nos Estados Unidos e o outro não viaja com medo de ser preso. Esta é a situação do Brasil, né? Os 2 ex-presidentes da CBF, um está preso por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, e o outro, com medo de prisão, não viaja. Este é o nosso cenário do ponto de vista de dirigentes do futebol brasileiro, pentacampeão mundial, né? Somos campeões de fraude. Esta é a nossa situação. Então, nesta situação, temos aqui um guerreiro, né, que implantou compliance no Curitiba. Por essa razão, nos conectamos imediatamente. Por essa razão, é que eu estou aqui. Porque nós nos conectamos imediatamente, porque eu achei extraordinário haver compliance no clube de futebol. Com certeza, uma pessoa que tem esta atitude, esta proatividade, com certeza é alguém diferente, especial, lutador, neste cenário em que se joga futebol de maneira que nós sabemos que não é honesta, né? É alguém que quer construir algo diferente, né? Então isso tem valor, né? Por isso eu me sinto muito feliz e muito honrado, e honrado de estar na mesa ao lado do Gustavo, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa correta, é uma pessoa que faz a diferença, né? E naquela ocasião, inclusive, a gente teve oportunidade naquela jornada de ter uma homenagem a Rodrigo Caio, né? Naquela jornada que nós tivemos juntos, porque Rodrigo Caio foi um exemplo de ética, né? Naquele jogo em que ele foi honesto na sua atitude, né? Então isso nos conectou e isso nos colocou aqui. Mas essas coisas todas nos aproximaram, por isso nos colocaram aqui, e tudo isso faz com que nós tenhamos esses elos de estarmos conversando aqui. Como foi apresentado pelo Broto, né? Broto. Eu sou promotor de justiça em São Paulo há 26 anos, pessoal, no Ministério Público de São Paulo. No próximo dia 29 eu completo esse tempo de exercício na carreira, e eu tive a oportunidade de capitanear a fundação, a criação de um instituto, o Instituto Não Aceito Corrupção, que é um instituto, professor Dotti, dedicado ao combate inteligente à corrupção. É um instituto que é corolário de um trabalho voltado a isto, e que tem 4 frentes de trabalho, né? Mobilização da sociedade, Sim. Contribuição para as políticas públicas, para a política pública anticorrupção, educação e pesquisa anticorrupção. Ontem, professor, tivemos uma reunião importante em que nós procuramos captar recursos para um projeto que nós consideramos de importância capital, relacionado à integridade dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles não estão no fundo do poço, Broto. Eles estão muito abaixo do fundo do poço, né? Então nós avaliamos o seguinte: não adianta uma nova lei definindo um novo marco legal partidário. Os partidos acham que eles não estão sujeitos ao império da lei. Eles não têm que cumprir lei. Eles estão fora da lei. Eles dão legenda para fichas imundas, né? Na última eleição, eles deram legenda para José Riva, que tem mais de 100 ações de improbidade, mais de 10 condenações confirmadas no tribunal,
Zé Roberto Arruda, que recebe propina no gramado do estádio Mané Garrincha, e Neudo Campos, os 3 presos por corrupção, os partidos não se acham sujeitos à lei, né? Então o Instituto acredita muito na importância de um pacto pela integridade partidária. Por que um pacto? Porque nós queremos trabalhar para convencer, para seduzir, para trabalhar, para trazer os partidos para um novo degrau em matéria de integridade, matéria de honestidade. Simplesmente a lei entra em vigor, os partidos não cumprem. Então nós precisamos fazer um trabalho de convencimento, né? Então é todo um trabalho estratégico que envolve também advocacy, envolve também mudança de lei, mas não é só mudança de lei. É todo um trabalho estratégico para fazer com que tenhamos uma mudança de patamar em relação aos partidos políticos, né? Um outro projeto do Instituto também é um prêmio de inovação para ideias criativas no combate à corrupção serem premiadas, ideias na área da comunicação, ideias na área do desenvolvimento de aplicativos, ideias na área acadêmica, sejam premiadas para que a criatividade brasileira frutifique e nos ajude a encontrar caminhos para melhorar o combate à corrupção. Querido amigo Carlos Eduardo Gouveia, que está chegando aqui, amigo querido, bem-vindo. Nós vamos ter logo mais uma conversa com o Sérgio Moro. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Muito prazer. Como vai? Muito prazer. Obrigado pela Parabéns pelo presença. escritório. Tudo bem? Fique à vontade. Obrigado. Então, meus amigos, o Instituto nasceu como uma força da sociedade com esse objetivo de mobilizar as pessoas para esta luta. Por exemplo, em matéria de mobilização, o Supremo recentemente tomou uma decisão reinterpretando a Constituição no sentido de restringir o foro privilegiado. Vocês sabem disso. Mas não é suficiente essa reinterpretação porque ela atinge apenas parlamentares. O Instituto Não Aceito Corrupção lançou um abaixo-assinado na plataforma Change para mobilizar a sociedade no sentido de trazer todos para pressionar os deputados a aprovar a PEC 333 de autoria do senador Álvaro Dias para eliminar o foro privilegiado. Nós precisamos eliminar o foro privilegiado. Porque quando ele foi criado, lá atrás, nunca se imaginou que haveria estas matilhas de corruptos, estes cardumes, estas manadas gigantescas de corruptos. Nunca se imaginou, né? Então hoje o foro privilegiado é um grande escudo de impunidade. Então nós vamos eliminar esse escudo. Não é possível conviver com isso. Hoje, em pouco tempo, são 50 mil assinaturas. Nós queremos 1 milhão para chegar ao Rodrigo Maia com 1 milhão de assinaturas, para pressionar o Congresso. É um exemplo de mobilização. Nós lutamos bravamente contra a medida provisória 703, que aliás veio à tona que houve pagamento para que aquela medida provisória existisse. E muitas outras coisas, meus queridos amigos. O Instituto existe como uma força viva da sociedade. Algumas pessoas me perguntam: e aí, Roberto, como é que você está? O que você tem feito? Como é que está a vida? E eu respondo: olha, eu tenho me dedicado a um hobby ultimamente, que é o de azucrinar corruptos. Dia e noite. O meu hobby tem sido azucrinar corruptos. Mas eu tenho feito bastante. Tenho azucrinado bastante os corruptos. E eles, não é cada enxadada uma minhoca, é uma multidão de minhocas, né? Agora, esta é uma luta insana, complicada, né? Que
Vocês sabem, todos nós sabemos o quanto isto é complicado por causa do problema da impunidade, que desestimula muitos aspectos dessa luta quando as pessoas percebem que a punição é difícil, alcançá-las, elas praticam o ato. Quando veem que há dificuldade em serem alcançadas, elas praticam. Não é? Quando vem um deputado e propõe a impossibilidade de colaboração premiada para presos, como o deputado Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro, né? E vocês são especialistas do direito e sabem que isso viola o princípio da isonomia. Como é que solto pode, preso não pode? Isso é discriminação? Como é que pode uma pessoa solta e uma presa não? O preso não tem direito à redução da sua pena? Mas é que não convém, né? Porque o preso pode acabar com o esquema, né? Pois é, então são verdades inconvenientes, né? Então nós estamos vivendo um problema, um grande drama, né? Eu acho que se a presidente Dilma soubesse o que acarretaria a sanção da Lei 12.850, eu não sei se ela sancionaria aquele projeto, né? Porque muita coisa tem acontecido. Por mais que muitos tenham dito que mas é delação à brasileira. Delação à brasileira coisa nenhuma. 80% dos colaboradores são pessoas soltas. Muitos, tem gente até que procurou o Ministério Público vindo de fora do Brasil. E as colaborações são todas gravadas. E 97% dos casos, das decisões, são mantidas em instâncias superiores. Essa história de delação brasileira é mentirosa. E já disse Goebbels, a mentira repetida se torna verdade. É isso que se pretende, né? Estas bravatas. Vai ter que morrer gente para prender Lula. Não morreu ninguém. Terça-feira conversaremos. Não morreu ninguém. Né? Terça conversaremos. Ninguém morreu. Terça o Supremo conversaremos. Pois é, ninguém morreu. Convulsões sociais. Cadê a convulsão? São só bravatas. São só bravatas. Né? Sabe, então nós estamos vivendo realmente um momento extremamente complicado. Extremamente complicado e a corrupção ela está sendo mostrada com cores vivas, né? O dado positivo que nós temos é que desde 2015 pesquisas mostram que pela primeira vez é o problema que angustia mais os brasileiros. Portanto, o grau de consciência em relação a isso está aumentando. Agora, a que nível isso vai ser um vetor decisivo na tomada de decisão nas eleições? É impossível saber. Impossível saber porque no Brasil se compra voto, sim, e se compra voto em lote. O líder comunitário, ele vende voto em lote e vende por leilão, né? Então esse é um fenômeno que existe ainda e é real. Então o grande desafio é lidar com isso. Como nós vamos lidar com isso? Porque é mundo real, é a verdade nua e crua da nossa realidade, né? A pesquisa Latino Barômetro, que é o mais importante indicador político, econômico e social da América Latina, que há mais de 20 anos examina os números da América Latina, divulgado em outubro em Buenos Aires, não só apontou que pela primeira vez uma nação da América Latina tem a corrupção como a sua principal angústia, apresentou um outro número estarrecedor. Para 97% dos brasileiros, os políticos aqui exercem o poder em benefício próprio. 97%. Isso é estarrecedor. E não é a primeira vez que o número tem este patamar estarrecedor. O Fórum Econômico Mundial, um mês antes, examinando números de 137 países,
já tinha concluído que no quesito credibilidade dos políticos, o Brasil era o último do mundo. Então, nós estamos numa posição muito difícil, muito complicada. Por isso que essas eleições, elas são extremamente importantes. E quando tivemos a reforma política em discussão, quais foram as respostas dadas? Não, nada de renovação. Ninguém quer renovação. Nós queremos manter o status quo. É isso que está aí. Queremos manter quem está aí. O senhor Romero Jucá deu entrevista já dando a tabela. É 1,5 milhão para deputado e 2 milhões para senador, de quem tem mandato. Se você for um gaiato que quer se candidatar pelo MDB e não tem mandato, você é um otário. Só quem tem mandato. Se você não tem mandato, você é um otário. Se você pensa que vai receber alguma coisa de Romero Jucá, investigado pelo MDB. Mas nós conseguimos uma vitória esta semana, uma grande vitória. O Instituto, Transparência Partidária e outros organismos estamos numa luta hercúlea há muito tempo, por uma questão que parece óbvia, mas não é tão óbvia. Nós estamos lutando pela abertura das contas dos partidos e conseguimos. Conseguimos acesso às bases de dados dos partidos. Elas foram abertas à sociedade. Apesar de estarmos com vigência há 6 anos da Lei de Acesso à Informação Pública, apesar do Brasil ser membro fundador da OGP, não se dava acesso aos números das contas dos partidos. Esta semana nós conseguimos. Viu, professor Dante? Esta semana o TSE abriu a base de dados dos partidos. E nós já estamos vasculhando estes números. Aliás, recentemente, essa semana, vocês devem ter visto, surgiu a notícia do senhor Vitor Nóceis, do PSC, que usava dinheiro do fundão partidário para pagar garotas de programa com dinheiro do fundão. Para isso que se usa o fundo partidário. Outros contratam o próprio tesoureiro do partido para prestar serviços, outros pagam festas, festejos, vinhos. Para isso que serve o fundão partidário. Não é? Em vez de usar o tributo para um país que não tem saúde, não tem educação. Então nós somos de transparência. Porque o Brasil, sabe quantos auditores nós temos no Brasil para verificar as contas dos partidos? 11. Sabe quantos o México tem? 350. Nós examinamos as contas dos partidos de 2012. Os partidos se baseiam nisso, as contas estão atrasadas. É quase que como se eles fizessem as prestações de contas em papel de pão, sem padronização. Tá certo? Então, tudo é feito de qualquer maneira. Nós estamos exigindo padronização, planilhas abertas. Há uma pressão para que isto melhore. Então, a questão dos partidos, ela é premente. Por quê? Porque é um monopólio da representação política pelos partidos. Houve um debate que foi pautado, e nós pressionamos nesse sentido, para que se permitissem candidaturas avulsas. O Pacto de San José da Costa Rica prevê que as pessoas possam ser candidatas sem depender de filiação partidária. O direito político não pressupõe vinculação ao partido. No entanto, o senhor ministro Gilmar Mendes, aquele que solta baratas, ratos e outros animais, disse que o TSE não estava preparado para isso ainda. Né? E aí esse debate foi postergado para 2020. Né, professor René? Solta baratas, ratos e outros animais. Né? É um ministro que é dono de faculdade e recebe 100 mil reais de honorários para palestras. Que julgam habeas corpus e sai correndo para outros países. Participar do Supremo é um bico,
Não é a atividade principal. Muito bem, muito bem. Mas eu vim bater um papo com vocês. São algumas provocações. E eu sou provocador mesmo. Eu gostaria de dizer que o grande filósofo grego Aristóteles falou, e a gente escuta até agora, de que a esperança é o sonho do homem acordado. Aqui o Dr. Roberto é um desses assim pregadores, apóstolos, caminhantes, com um tema que não interessa a muita gente. Porque muita gente pensa que política não interessa. A política é o centro de gravidade da condição humana. Nós vivemos em função da política. Os preços são feitos pela política. As ruas estão esburacadas pela política. Não temos trens pela política. Tudo é política. Eu comecei no dia 7, ao apresentar o amigo Miguel e o Carvalhosa, o grande Carvalhosa, que foi um candidato avulso. Ele, Carvalhosa, fez uma campanha de candidato à presidência do Brasil. Então, eu mencionei que ambos representam um papel extraordinário hoje em dia. E que nós estamos ainda aquém da capacidade política, que nós temos milhões de analfabetos funcionais, isto é, aqueles que não compreendem o que está escrito. São analfabetos funcionais. Eu comecei naquela dia dizendo assim: corrupção, ó corrupção, Brasil, meu Brasil. Parafraseando Napoleão Bonaparte no Egito, quando disse aos soldados: 40 séculos do alto dessas pirâmides vos contemplam. Corrupção do mais alto ponto, na maior montanha do Brasil, 5 séculos vos contemplam. Nós somos ainda, lamentavelmente, avessos aos movimentos que devem existir da indignação. Como houve em 2003, todo o povo saiu à rua, para dizer: queremos um hotel tipo FIFA, queremos melhoria tipo FIFA. Por que não foi possível mais aquelas caminhadas espontâneas da população? Porque colocaram ali os black blocs. Porque o partido olhou para os quebra-quebra e aí criou o movimento para impedir que nós tivéssemos coisas. Quando um candidato preso faz campanha política da cadeia, está faltando autoridade no Superior Tribunal Eleitoral para dar uma decisão contrária a qualquer tipo de propaganda com quem não esteja habilitado legalmente. Condenado em segunda instância não pode ser candidato e, portanto, não pode fazer campanha, que está fazendo há muito tempo, sem que haja homens com coragem para dizer: isso é propaganda eleitoral. Mas aparece, então, dentro do cenário brasileiro, um Gilmar Mendes, para dar o voto de desempate a favor de Dilma e Temer naquele processo todinho de prova de corrupção. Meu caro doutor Roberto, qual é a sua esperança? Olha, professor Dotti, eu sou daqueles que, apesar de todas essas colocações aqui, complexas e com tantos pontos problemáticos, outro dia eu vi o professor Gonçalo Vecina num encontro, que aliás você estava também, o Carlos Gouveia é diretor executivo, que aliás deve gerar até um questionamento sobre a própria justiça eleitoral.
né? Ela precisa ser repensada, porque o próprio julgado escolheu seus julgadores. Né? A pessoa que estava sendo julgada por abuso de poder econômico escolheu 2 daqueles que julgaram o seu destino. 2 meses antes, escolheu quem ia julgar. Esta pessoa escolhe o Procurador-Geral da República. Esta pessoa escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não tem mandato. Tudo isso precisa ser repensado. Né? Mas nós somos um povo otimista e nós precisamos continuar acreditando nesse otimismo. Essa reforma política, que não aconteceu, nos impõe uma responsabilidade maior. Cabe a nós, que somos pessoas conscientes, responsáveis, que tivemos a oportunidade de estudar e ter consciência de cidadãos e que temos influência sobre várias pessoas, abrir os olhos dessas pessoas sobre a importância destas eleições e fazer com que todas as pessoas que nós influenciamos tenham uma atitude muito responsável nestas eleições. Eleição não é uma brincadeira. Eleição não é uma festa. Se cada um de nós cumprir esse papel, nós podemos dar uma contribuição para que o resultado seja diferente. Porque muitos querem que seja uma grande bandalheira, seja uma grande bagunça, porque para eles convém. Quem detém o poder quer usar a máquina de maneira antiética, desleal, para se manter no poder. Quer o enraizamento no poder. Tem assessores, seus bandos de assessores, para se perpetuar no poder. Agora, se as pessoas que têm consciência exercitar o seu poder de influência pelas redes sociais, pela sua possibilidade de esclarecer as pessoas, nós podemos fazer com que as coisas sejam diferentes. Pelas redes sociais, muitas coisas acontecem. Vejam, recentemente, nós tivemos uma manifestação de caminhoneiros que mostrou ao país que há coisas complicadas do ponto de vista de manifestação para o país. Bom, isso aqui deixou muitas lições. Inclusive percebemos que não temos presidente da República. Né? Na verdade é um presidente com 5% de aprovação, simplesmente uma figura risível. Né? Não tem aprovação. Bom, é um presidente que, com 2 denúncias criminais por corrupção, que dá um decreto de indulto de 80% da pena para corrupto, que eu chamei de decreto Black Friday da corrupção, que liquida penas de corruptos. Né? É um presidente absolutamente ridículo. Mas as pessoas não querem retirá-lo do poder, porque isso gera uma incerteza jurídica e tal. É uma questão complicada. Nós realmente temos que fazer essa travessia aí até outubro, né, professor? O que vai acontecer? Nós temos que sobreviver. E lutar contra a espiral do silêncio. Lutar contra a espiral. E não podemos, por exemplo, lições que a Operação Mãos Limpas nos deixou como legado. O que aconteceu lá? Lá, muito mais gente foi alcançada pelo trabalho da Operação Mãos Limpas. Lá, a sociedade foi letárgica. A sociedade não se mobilizou. E o corpo político, de maneira maquiavélica, fez leis para destruir o Poder Judiciário e o Ministério Público. A sociedade não se mobilizou, ficou em silêncio. E todas as conquistas da Operação Mãos Limpas foram água abaixo. E nós não podemos deixar que isso aconteça aqui. E as tentações são grandes. Toda hora surgem projetos. Aquele projeto, por exemplo, do abuso de autoridade, aquilo era uma vergonha. Não tem nada de abuso de autoridade. Você não via um tipo penal contra deputado, contra senador. Lá no Rio de Janeiro queriam apreciar se mantém ou não preso aqueles 3 deputados. E o presidente da sessão não quis o povo assistir na galeria aquela sessão. Aquele deputado Wagner Montes que fazia aquele programa O Povo na TV. O povo na TV, mas fora da galeria. Vejam a ironia da vida. Povo na TV, mas fora da galeria. Aquilo não é abuso de autoridade?
Então o que é? Proibir o povo de entrar na casa do povo. Luta com articulação, com consciência. Vamos chegar lá. Roberto, professor, se me permitem só, acho que é importante também falar que essa luta, ela não é só de uma ou de outra pessoa, na verdade ela também tem que ser espalhada por toda a sociedade. E mesmo dentro do ambiente, ou principalmente no ambiente de negócios, é fundamental que se faça alguma coisa. E aí o Instituto Ética Saúde, eu até vou pedir também para passar um pouco, ele já tem 3 anos de idade, na verdade 3 anos de fundação, e foi um grande pacto setorial iniciado pela parte de dispositivos médicos. Alguns anos atrás vocês se lembram daquelas cenas grotescas do representante correndo lá em Porto Alegre, do repórter da Globo, que foi a famosa máfia das próteses. Na verdade, esse é um exemplo triste do que já estava acontecendo. Muitas empresas patrocinando, comissionando profissionais de saúde, algo que era 10, 20, 30, 40% do valor do produto basicamente ia para aquele médico que indicava e utilizava uma prótese de uma pessoa que, até em função dos montantes, muitas vezes nem precisava disso. Então, um negócio escandaloso que não é privilégio do Brasil, vários outros países tinham, mas que tinha que ser coibido. Então, o setor como um todo, até vendo essa necessidade de ter um ambiente cada vez mais ético, justo e sustentável, antes de mais nada, organizou um pacto setorial com apoio do Instituto Ethos. Esse pacto do setor, iniciado com uma associação de distribuidores, que é a Braide, acabou se ampliando. Hoje é o Instituto Ética Saúde, que consegue congregar praticamente todos os setores da cadeia de valor de dispositivos médicos e diagnóstico. Então são os fabricantes, distribuidores, os hospitais, os laboratórios e também as próprias sociedades médicas. A gente já tem no nosso conselho consultivo, além dessas entidades, todas as sociedades de especialidades como cardiologia intervencionista, sociedade das enfermeiras, patologia clínica, a própria AMB. Então o que se está costurando, e aí a gente tem contado muito com a ajuda do Roberto e o Instituto Não Aceito Corrupção, é de se fazer um grande movimento setorial que vai abraçando todos os grandes atores para ter uma forma mais correta de se agir no mercado. Então é uma instituição, é um instituto, ou seja, tem personalidade jurídica própria, que autorregulamenta o setor. Então os associados fazem parte, tem uma comissão de ética, um conselho de ética de pessoas de notório saber, estranhas ao negócio em si, até para ter isenção, para poder julgar, e um conselho consultivo composto por todos os representantes. Um canal de denúncia próprio, na verdade um canal de denúncia do Instituto Ética, quem lidera isso é o ICTS, é o Instituto Externo, que recebe e aí nós tratamos. Se é de associado, o próprio Conselho de Ética acaba determinando uma punição e vai julgar se tem ou não aquela estrutura de um programa de compliance de integridade robusto e se deu ou não atendimento à denúncia. Se não for um associado, já vai para onde? Para as autoridades que já fizeram acordos de cooperação com o Instituto. Para citar algumas, o TCU, Anvisa, o próprio CAD, estamos agora para assinar com a CGU e a Câmara começou uma comissão nova de prevenção e combate à corrupção. Novíssima. Então, na verdade, eu só aproveito aqui a carona mais para convidá-los a visitar o site, a acompanhar. Se vocês têm clientes na área de saúde, é importante alertá-los de que compliance é um caminho sem volta, é fundamental montar suas próprias estruturas, buscar um caminho de cada vez mais ética nos negócios. A gente tem que combater, porque a saúde hoje tem sofrido demais e não é por falta de dinheiro. É sim, é desvio, é má conduta, e assim por diante. Muito bem. Essa equipe aqui, senhor professor, senhor Dr. Júlio, Dr. Cícero, que estão sempre à frente ali das causas do Curitiba e toda a equipe do escritório aqui, eu já estava em casa só assistindo os jogos da Copa do Mundo. Né? E eles, na verdade, são os grandes responsáveis aqui, viu, Roberto, de continuar me dando força e não deixando de desistir, porque realmente a batalha ali, como a gente está aqui debatendo a respeito sobre ética, não só no futebol, mas toda a sociedade, setor político e saúde e tudo mais,
digo, sem uma equipe, sem essa conjunção de fatores aqui, realmente a gente não conseguiria. Então, graças aqui a equipe do escritório do professor aqui, a gente está aqui debatendo e continuando uma luta. Se pudesse definir numa palavra esse evento, doutor Roberto, eu diria civismo. Eu vi e vocês viram a queda das Torres Gêmeas e vocês viram também no dia seguinte os americanos enrolados a bandeira e vocês viram então depois com o tempo que construíram outros arranha-céu maiores. Isso era impensável no Brasil, porque nós temos agora estádios de futebol grandes em Manaus, Fortaleza, que dá prejuízo para os estados. Tem um compromisso, né? Então é isso, o que eu queria dizer é uma sessão de civismo. Não é propaganda, ao contrário, é uma demonstração de luz que nós devemos ter. Nós temos que pensar. Aliás, quando vieram os netos do Lucas aqui, que eu dei uma aula para eles, 10 anos, mais ou menos, 20 e poucos, botava lá Constituição, eles falavam Constituição, botava lá PowerPoint, todos são iguais perante a lei. Outra, não há diferença de sexo. Os estagiários, os estudantes de direito estão com medo de dizer isso, que as crianças falam. Então o que está acontecendo no nosso país? O que está vindo no nosso país? Que chama de espiral do silêncio. O silêncio com medo. Tudo bem, doutor Roberto? Em frente, Senhor, deixa eu só avisar o seguinte. Acho que o escritório aqui, doutor Roberto, só para o senhor saber, o doutor Roberto trouxe 10 livros, o escritório depois vai patrocinar isso daqui, Cláudio, né? E o doutor Roberto, então são 10 pessoas que serão aí agraciadas. Eu não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio. O doutor Roberto pode autografar, mas não sei qual que é o sorteio, Cláudio, qual que é o critério, se você puder dar um... Eu sugiro que a Aline receba um